Olá pessoal, estamos iniciando aí uma aula de geografia e nessa aula falaremos um pouquinho sobre a geografia como uma disciplina escolar e também como um campo do conhecimento, né, com todos os seus elementos aí importantes. E falaremos também de paisagem, lugar, território, região e espaço geográfico, que são aí indispensáveis para a gente introduzir qualquer assunto aí relacionado à análise espacial, né? Nesse slide nós vamos falar um pouquinho da geografia, né? É uma palavra que é composta de outras duas, que é geo, terra, e também grafia, que significa escrita ou descrição. A gente diz então que geografia é a ciência que faz a descrição da Terra. No entanto, falar isso da geografia é reduzir demais a disciplina. Eu gosto sempre de colocar a questão de que a geografia vai muito além do que entendemos por descrição da Terra, né? A geografia ela faz a compreensão das relações entre sociedade e natureza, né? Ou homem e ambiente e as suas interações. Ela estuda o espaço geográfico a partir dos conceitos, né, que são importantes para ela, que é o que nós veremos hoje: lugar, paisagem, região, território. E ela também faz uma análise da distribuição espacial de fenômenos naturais, né, sociais, econômicos e por aí afora, né? E o que a geografia estuda? Ela considera as técnicas dos diversos grupos humanos, né, tanto os tradicionais como os modernos, né, as sociedades aí urbano-industriais, para transformar o ambiente. Também analisa como as diversas redes se estruturam, né, para criar circulações. Nesse mundo cada vez mais globalizado, falar em circulações, em dinâmicas, em redes que se estabelecem para dar movimento e dinâmica, né, é bastante importante. E a geografia também quer entender isso. E além do mais, ela observa como o homem modela o seu ambiente, o que ele tira e o que ele devolve a esse mesmo ambiente. Como a geografia estuda? Então, vou dar um exemplo nessa paisagem, onde está aqui a cidade de Piracicaba, uma parte dela, com o rio Piracicaba, atravessando um meio. E uma pergunta que a geografia faria ao analisar essa paisagem poderia ser essa do exemplo, né? Como o crescimento de uma cidade pode ter dependido de um rio e como a água desse rio foi afetada pela expansão dessa área urbana. Então são praticamente duas perguntas em uma, e aí eu posso, por exemplo, projetar a evolução, né, o crescimento do núcleo inicial, né, como ele foi se expandindo para se tornar hoje a área urbana de Piracicaba. E prevalece a pergunta, né, será que a cidade de Piracicaba, que é uma cidade de porte médio, né, tem esse tamanho, esse porte, em decorrência de ser formada, de ter sido iniciada na margem de um rio? Ou será que existem outros elementos que podem explicar melhor ou parcialmente o crescimento urbano da cidade de Piracicaba? Então são perguntas que, para responder, né, caberia uma investigação e um estudo bem detalhado, mas a ideia aqui é mostrar que a geografia está preocupada com a relação entre esses elementos. Isto é, a intenção não é estudar nem apenas o rio e nem apenas a cidade, mas as interações entre eles ao longo do tempo e do espaço. Um outro exemplo aí que eu poderia colocar de como a geografia estuda, vou selecionar aqui essas três figurinhas, representam a mesma localidade, é o bairro da Freguesia do Ó, em São Paulo, em três momentos diferentes. Nessa primeira imagem com a borda amarela, é uma figurinha anterior a 1900. Na imagem do meio, representa a freguesia do Ó na década de 50, e a imagem abaixo já é o momento mais atual. Bem, a gente percebe só pelas imagens aqui dessas paisagens a mudança incrível que esse lugar sofreu. E aí eu tenho aqui esse GIF para mostrar exatamente isso com um pouco mais de detalhe. Tem aqui dois momentos nessa movimentação aqui desse GIF. O bairro da Nossa Senhora do Ó, em 1929, e como foi evoluindo até 2005, né, que se tornou uma área urbana densamente ocupada, né, e acompanhou aí o crescimento urbano da metrópole paulistana. A coisa mais interessante dessa imagem é olharmos o traçado do rio Tietê, que era todo sinuoso, né, todo torto, em 1929, e foi feito aí, né, um aterro, né, uma canalização, na verdade, para poder aí
alterar o caminho do rio, né, deixar ele numa linha um pouquinho mais reta para acompanhar aí, né, as marginais do rio Tietê de hoje, para acompanhar o fluxo de automóveis e organizar totalmente esse espaço para que ele fosse ocupado e tivesse uma dinâmica diferente, né, uma dinâmica de uma metrópole, né, em que a circulação passa a ser mais importante. Um outro exemplo aí de recorte que a gente pode fazer sobre como a geografia estuda é selecionarmos esse tema. O tema é rios e civilizações antigas. A ideia aqui é associarmos a ocorrência das grandes civilizações do passado com a proximidade de um grande rio, né? Já que utilizar a água do rio é importante para tudo. Então, é um tipo de relação e de associação que a geografia faz. E a geografia trabalha também com esses princípios, né? Pensar geograficamente aí, né, e gerar aí informação e conhecimento nesse campo é pensar nesses princípios. O princípio da extensão, todo fenômeno se manifesta numa porção variável do planeta. O princípio da localização, né, que diz que esses fenômenos podem ser delimitados. No caso, a gente consegue ver aí a delimitação dessas grandes civilizações do passado, né, bem reconhecidas e demarcadas aqui nessa figura, nesse mapa. Também o princípio da conexão, de que todos os elementos da superfície terrestre se interrelacionam. No caso específico nosso aqui, a relação está entre os grandes rios e as civilizações antigas. E também o princípio da atividade, né, que diz que tudo está em constante dinamismo. A gente diz que a geografia é uma ciência multidisciplinar porque ela precisa de outros campos do conhecimento ou de outras disciplinas para poder aí, né, gerar o conhecimento dela, tá? Então, por exemplo, o ramo da cartografia é necessário utilizar matemática para calcular a escala, para calcular a distância, né, de um ponto a outro no mapa. É necessário a utilização de arte para fazer uma boa representação do mapa. Na geografia física é bastante importante, né, a geologia, a astronomia, física, química, biologia. A geografia humana também, né, vai precisar ali recorrer à história, à sociologia, matemática, estatística e por aí afora. Então, de certa maneira, a geografia ela caminha com as outras disciplinas, ela ela requer, né, requisita ali, né, informações ou conhecimento de outros campos para poder gerar o conhecimento dela, para poder gerar a análise e abordagem dela, né? E aí agora nós vamos aí falar das categorias geográficas, né, aquelas que são bastante importantes para a geografia, que é território, lugar, paisagem e região. Bem, toda vez que eu falar de região, eu estarei sempre me referindo ao espaço diferente, né, ou semelhante, que a região, na verdade, ela trata disso, né, de reconhecer no espaço geográfico padrões que podem me levar aí a uma delimitação de um local que tá parecido e que a partir dali eu posso separar aquele padrão de um outro que é diferente. Paisagem seria o espaço visível, né? O local onde eu estiver visualizando no momento é a minha paisagem. Já lugar, a gente vai estar se referindo ao espaço vivido. As localidades em que a pessoa frequenta no dia a dia, né? Aquelas paisagens ou áreas ou localidades familiares, a gente chama isso de espaço vivido. E território está relacionado a espaço de poder, né? Alguém que exerce um controle, um comando sobre uma determinada área. Então a gente relaciona esse poder, né, esse domínio a território. E aí então, tratando desses conceitos aí de uma forma escrita, né, mais completa, a paisagem é um pequeno recorte do espaço observável e é tudo que podemos perceber por meio dos nossos sentidos, né? Eu gosto de falar que ela é tudo que podemos perceber pelos nossos sentidos e não só pelo visual,
porque a gente pode estar numa situação de uma pessoa que é cega, né? Uma pessoa que não enxerga. E aí? Paisagem é um recorte do espaço observável, mas a pessoa não pode enxergar. E aí, está valendo para ela a ideia de paisagem? Continuaria valendo se a gente admitir que paisagem também é tudo o que podemos perceber por meio dos nossos sentidos, né? Tudo aquilo que a gente pode captar, porque paisagem, os elementos da paisagem podem gerar som, tá? Gerar ruído, barulho, tá? Cheiro, né? Então a pessoa pode sentir ali cheiro, odor de alguma coisa que esteja acontecendo ali na paisagem. Então continua valendo o conceito de paisagem. O lugar, porção do espaço que é familiar e percebida de forma subjetiva. Ou seja, pode ser lugar para uma pessoa e não para outras, através da vivência, das experiências, das atividades do dia a dia, né? Então, um bom exemplo assim seria, sei lá, alguma pessoa que frequenta uma praça e ela frequenta a praça desde sempre, né? Desde muito tempo, e ela teve várias experiências legais ali, tem uma memória muito boa de bons momentos vividos ali com amigos e a pessoa conhece a praça. Ou seja, aquela praça para ela representa um lugar. Se eu nunca estive na praça ou passei pela praça, eu observei ela, mas eu não tenho nenhum histórico ali, sabe, nenhuma nada que me dê algum significado, para mim aquilo é apenas uma paisagem. Território é o que nós falamos, né, que é delimitado por fronteiras políticas ou culturais. Para ser um território não precisa necessariamente ter ali uma delimitação política, né, uma linha imaginária, né, pode ser cultural, por caso de uma sociedade indígena, né, que, por exemplo, assim, faz uso de recursos da floresta e não tem nenhuma delimitação da área, mas não deixa de ser território, né? Aquela floresta não deixa de ser território para ela, que é o local onde ela exerce ali o modo de vida dela e faz uso dos recursos. Então, território pode ser território dos indígenas, de gangues, de guerrilha, de comunidade, enfim, por aí afora, né? Território pode ser o território do morro, lá no Rio de Janeiro, lá em que o traficante exerce um controle. E que às vezes as leis do município, ou as leis brasileiras, né, que deveriam valer para todo o território, muitas vezes não consegue valer ali, porque aí é um território do tráfico, né, em que esse grupo faz o controle de tudo, né, de quem sobe, de quem desce o morro, dá o toque de recolher, né? Então, nesse sentido, quando a gente fala que ali é um território do tráfico, é porque existem pessoas, né, traficantes que exercem o controle, o poder. E por fim, nós temos o conceito de região, que é uma divisão ou delimitação do espaço em áreas menores por características comuns. Então eu posso criar uma região utilizando características naturais, como clima, como relevo. Posso utilizar características do aspecto humano ou econômico, né, como a renda, e fazer uma separação em regiões com relação à renda, ao poder aquisitivo. O espaço geográfico, que é importante para a geografia, ele é a união exatamente dessas categorias de análise, né, que é os diversos lugares, as regiões, as paisagens e também os territórios. O espaço geográfico, então, aquilo que a geografia é, analisa para gerar um conhecimento e para tentar entender melhor os diversos lugares do planeta Terra, são esses conceitos, são essas categorias. Separei 3 questões, a gente vai dar uma olhadinha nelas. Essa é uma questão que caiu na Universidade Estadual do Ceará. Ela diz o seguinte, né? Preencha as lacunas abaixo de acordo com os números correspondentes aos conceitos. Então, para número 1, espaço geográfico, número 2, paisagem, número 3, território, número 4, lugar, número 5, região. Bom, a primeira aqui está dizendo lá. É entendido como uma classe de área que pode apresentar uniformidade interna e diferenças quando comparada a outras áreas, né? Qual foi o conceito, então, que a gente viu agora há pouco, que ele faz isso, que ele vai separar, né, uma área que tem uniformidade, né, tem coisas semelhantes, iguais, para diferenciar e separar de uma outra área. O conceito seria região. Então aqui a gente poderia colocar o número 5 na primeira. No segundo item, diz assim: as relações de poder construídas e estabelecidas são determinantes para a sua delimitação.
Nós acabamos de ver, então, que isso seria território. Território, então, número 3. Então, a minha sequência, por enquanto, é 5, 3. O terceira lacuna, o enunciado diz: é, numa determinada porção do espaço, o resultado da combinação dinâmica de elementos físicos, biológicos, antrópicos, que formam um conjunto em perpétua evolução. Isso aí é uma combinação de palavras, né, que me levam a pensar em paisagem. Depois, o próximo tópico é marcado pelas relações de consenso, conflito, dominação, afetividade, onde se cria identidade, onde se vive. Né? Está exatamente com cara do conceito de lugar, né? Espaço vivido. E o último, que é o conjunto indissociável de sistemas de objetos, sistemas de ações, que mostra as práticas sociais dos diferentes grupos. Isso seria, então, espaço geográfico. Na sequência, então, na ordem colocada, a resposta correta, alternativa C. Questão seguinte, caiu no Enem em 2012. Tem um pequeno trecho aí, né, retirado de um texto que diz o seguinte: portadora de memória, a paisagem ajuda a construir sentimento de pertencimento. Ela pode criar uma atmosfera que convenha aos bons momentos da vida, às festas, às comemorações, enfim. No texto é apresentada uma forma de integração da paisagem geográfica com a vida social. E nesse sentido, a paisagem, além de existir como forma concreta, pode apresentar também uma outra dimensão, que é, e aí estão as alternativas postas, né? Alternativa A, política de apropriação efetiva do espaço. O texto não fala nada, né, sobre apropriar-se do espaço, né, sobre tomar posse ou enfim. Econômica, na alternativa B, de uso de recursos do espaço. Não há nenhuma menção sobre uso de recurso. Depois a C, econômica também, delimitação sobre a utilização do espaço. Não há nada que aponte também para isso, né, sobre limitação de uso do espaço. A D, natural, por ser composta de elementos que despertam os sentidos. Eu poderia até ser levado a pensar que seria ela, né, porque fala, né, sobre despertar os sentidos, sobre sentimento de pertencimento, que cria uma atmosfera, né, aos bons momentos da vida e coisa do tipo. Mas nada me leva, nada me garante que se trata de uma paisagem natural. Pode ser uma paisagem social, construída e enfim. Então não poderia ser ela. A única que faria sentido aqui seria a alternativa E, que a paisagem ela tem a dimensão, nesse caso aqui, simbólica, de relação subjetiva com do indivíduo com o espaço. Né? Então a paisagem está sendo colocada aqui no sentido de lugar, de relação com o lugar, de relação ali com aquele ambiente, né, de espaço vivido mesmo. Então, nesse sentido, não aparece a palavra lugar, aparece a palavra paisagem, mas a gente tem que tentar interpretar que a paisagem, nesse caso, está sendo colocada nesse conceito. Né? Última questão, essas imagens aqui abaixo, o estádio do Maracanã, um dia de Fla-Flu, né, um jogo entre Flamengo e Fluminense. Então vamos lá. Essas imagens elas podem ajudar a conceituar algumas categorias geográficas. E sobre a relação dessas imagens com os conceitos geográficos, considere a sentença. Então, a primeira diz o seguinte: para o torcedor ou pessoa presente no estádio, esse momento pode ser visualmente caracterizado como paisagem. Para quem está lá dentro do Maracanã, né, nesse jogo aí entre Flamengo e Fluminense, esse momento, visualmente, ele é paisagem? Vamos lembrar, paisagem é o espaço visível, ou aquilo que eu percebo, né, usando os meus sentidos. Se a pessoa está dentro do estádio, com certeza sim, para ela é a paisagem dela naquele momento. Então estaria certo. Segundo item, pode ser um lugar, já que deve existir envolvimento com os elementos locais por torcedores que frequentam o estádio? Vejam, eu não estou dizendo que o Maracanã é um lugar para todas as pessoas, mas dizendo que pode ser um lugar, já que deve existir envolvimento com elementos locais por torcedores que frequentam o estádio. Com certeza pode ser um lugar, né,
para muitas pessoas que ali frequentam, estão sempre do estádio, sentem uma emoção lá de ver o time. E também assim circulam pelos arredores do estádio, né? Muitas vezes vão com amigos e, sei lá, passam um bar antes, quer dizer, acaba ali sendo tanto o estádio quanto o entorno do estádio acaba sendo um lugar de vivência para muitas pessoas que frequentam essa localidade. Tá? Então, sim, também está correto. E o número 3 pode se configurar como região, já que o estádio se localiza na zona norte da cidade do Rio de Janeiro e está dividido entre flamenguistas e tricolores. E aí, essa terceira? Essa tá errada. Essa daí não entraria na nossa consideração. Porque ela diz o seguinte: pode se configurar como região, já que o estádio se localiza na zona norte da cidade do Rio. Não, ele só está mencionando a localização do estádio do Maracanã, exatamente onde ele está. E isso não me leva a pensar no conceito de região. E mesmo que eu pense em dividir, né, falar, mas o estádio está dividido entre flamenguistas e tricolores, né, entre torcedores do Fluminense também. E aí eu posso imaginar uma divisão e tal, né, entre essas torcidas. E aí eu poderia até pensar em região. Só que o que eu tenho que pensar aí é que esse momento ele é temporário, né? Quando acabar o jogo, cada um vai para casa, esse arranjo do momento vai se desfazer e, sei lá, um próximo jogo já não é mais Flamengo e Fluminense, é Vasco e Botafogo. Quer dizer, então nada me garante, né, que esse padrão vai estar mantido. Ele é temporário. Então, dito isto, nós sabemos já que a alternativa correta é a letra B. Apenas o item 1 e 2 estão corretos. Beleza, pessoal? Então chegamos ao final. Muito obrigado aí por chegar até aqui comigo. Nos vemos numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.